Olá, queridos pais, tudo bem? Mais uma vez, nós estamos no nosso encontro à luz da palavra e hoje nós estamos com um tema aqui importantíssimo que vai chamar bastante atenção e eu acredito que você vai ter muitas perguntas e se você ficar aqui vendo os vídeos também vai ter muitas respostas. Hoje nós estamos com um tema sobre o arrebatamento e esse tema ele partiu de uma pergunta de uma das nossas seguidoras, a Moniele Silva, e a pergunta que ela fez foi: sobre a vinda de Cristo, cada igreja explica de um jeito. Gostaria de me aprofundar nesse assunto. E hoje é o que nós vamos fazer aqui. Espero tirar todas as dúvidas aí. E você que já tem dúvidas sobre este assunto, assuntos escatológicos, deixa aqui nos comentários aqui, envie pra gente e nós vamos, na medida do possível, tirar todas as dúvidas aí. Perfeito, é isso aí. Pessoal, é bom a gente frisar que o que a gente vai passar aqui não é o que a igreja fala a respeito do arrebatamento. A gente vai falar o que a Bíblia fala a respeito do arrebatamento. A Moniele, ela enfatizou isso, né? Cada igreja ensina ou explica ou fala a respeito do arrebatamento de uma forma. Mas a gente tem que olhar à luz das Escrituras, né? E a gente tem que seguir o que a Bíblia está falando a respeito do arrebatamento, né? Algumas, para o Senhor, pessoal, primeiramente, né? Algumas denominações e que vai ter outros pensamentos muito diferentes dos nossos, pode às vezes achar um pouco que a gente vai tirar fora, vai sair da linha de um pensamento, mas não. A gente vai fazer uma construção aqui, mediante o que a palavra de Deus fala, como o Jonatas falou aqui para nós, e assim, claro, tá? Sem demagogia e sem querer ser arrogantes com outros pensamentos, mas deixar bem claro aqui como que a Bíblia descreve para nós o arrebatamento da igreja. E aí eu já quero pontuar que é um evento exclusivo para a igreja, tá? E o arrebatamento, ele diz mais sobre o início do que um fim de alguma coisa. O arrebatamento ele vai falar mais sobre o início dos eventos escatológicos do que propriamente a respeito do fim, né? É o início do fim, na realidade. É bom lembrar também que tem claro, tem outras visões, assim como nós vamos ter uma visão aqui bíblica sobre o pré-tribulacionismo, que é a doutrina que acredita que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação, né? Tem outras doutrinas que acreditam que a igreja vai passar para a grande tribulação, tem doutrinas que acreditam que a igreja vai estar até no meio da grande tribulação, enfim, tem várias doutrinas. Mas é baseado em três textos bíblicos aqui, né? Nós temos a primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 15 e o 16 e o 17. Temos também João, capítulo 14. E também temos a primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 50 em diante, né? Então, vai ter algumas perguntas aqui. Como que isso vai acontecer? Como que isso vai lidar? Né? E a Bíblia responde como isso vai acontecer. Né? Para quem que é o arrebatamento? Houve arrebatamento no Velho Testamento? Né? Como que isso vai acontecer? É só para a igreja? Como que isso vai lidar? Então eu vou usar um texto, acredito que é um texto áureo do pré-tribulacionista, né? A primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Tessalônica, o capítulo 4, o versículo... vamos ler a partir do versículo 16. Versículo 15, perdão. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor, não precederemos aos que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com trombetas de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar com o Senhor dos ares. Assim estaremos sempre com o Senhor. Antes de repente, o Jô, o Caio
ter alguma coisa para falar aqui, às vezes nós vamos encontrar algumas pessoas dizendo assim, nossa, para que estudar a Bíblia? É bom lembrar que o apóstolo Paulo disse assim, que tudo aquilo que foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. E o versículo 13 do capítulo 4 aqui ele traz a informação interessante. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes. A igreja fundada pelo apóstolo Paulo nos 21 dias que ele ficou lá, aqui surgiram questionamentos. E tudo indica que o próprio Timóteo leva para ele esses questionamentos e ele vai responder para os irmãos na intenção de tirar essas dúvidas. Então, a Bíblia ela foi feita para estudar, na verdade, né, para revelar a vontade de Deus para a igreja, para nós. E sim, não é pecado estudar a Bíblia, não. Ele mesmo diz assim, que ele não quer que os irmãos de Tessalônica fossem ignorantes, principalmente no assunto. É que a gente fala assim, vamos deixar isso aí para quando ele voltar, a gente descobre o que vai acontecer. Não, a palavra ela foi feita para a gente examinar mesmo. Exatamente, cara. É muito interessante, pessoal, essa questão do arrebatamento e o que o pastor Cristiano colocou aqui a respeito do que Paulo falou à igreja de Tessalônica. Porque lá na segunda epístola de Paulo, dessa mesma carta, no capítulo 2, ele vai trazer o mesmo argumento. Porque a igreja de Tessalônica naquela época estava entendendo que tinha chegado o dia do Senhor. Mas Paulo ele vai deixar um recado muito interessante. Se a gente ler o verso 2 do capítulo 2, diz assim: a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. E aí ele vai deixar aqui bem claro uma questão para a igreja. Ninguém de nenhum modo vos engane, de novo, da mesma forma que ele usou na primeira epístola. Sim. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não ocorrerá sem que primeiro venha a apostasia. E aqui tem um grande argumento pré-tribulacionista, tá? Nos dias atuais, e aí pode ser tanto o pré-tribulacionismo do dispensacionalismo clássico, quanto o contemporâneo reformado, né? Vai usar aqui essa questão da apostasia. A Bíblia, algumas versões dela, tem uma versão lá de trás, eu não sei se é a King James 1611, e a Genebra também vai usar apostasia para saída somente, né? Porque é o significado da palavra. O significado da palavra apostasia nada mais é do que saída, tá? E aí algumas pessoas, por ver alguns versículos, apostasia da fé, em todos os versos que isso aparece, apostasia, eles vão colocar como se fosse da fé. Mas não, apostasia quer dizer saída. E aí Paulo ele vai trazer essa questão da apostasia. Isso não vai ocorrer sem que antes ocorra a apostasia, né? E nós entendemos que a apostasia aqui é a retirada da igreja, né? A saída da igreja da terra. E aí sim vai se iniciar os eventos escatológicos previstos por João, né? Profetizados por João no livro de Apocalipse. Perfeito. E essa questão que você colocou aí no início, que o arrebatamento é para a igreja, né? É bom a gente dar uma frisada nisso, e você acabou de completar aí essa questão, né? João capítulo 14 diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Ou seja, isso aqui não é para uma pessoa leiga, né? Uma pessoa que não conhece o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Aí vem a questão principal aí. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Isso completa lá no mesmo livro de João, capítulo 3. A gente tem como texto áureo da Bíblia, né? Muita gente fala isso. João 3:16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira
que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Tem uma questão aí nesse texto, né? É para todo mundo? Ou é para somente aqueles que nele crê? No caso, a igreja. Então a gente precisa frisar, deixar isso aí bem frisado. O arrebatamento, a vida eterna é para a igreja, né? A gente precisa entender que Jesus ele vem, né? Jesus de fato ele vem, mesmo versículos que o João leu e o Jonatas leu, em João capítulo 14, ele deixa muito claro. Mas também os anjos falam da vinda dele. A gente vai ver no livro de Atos, no capítulo 1, é aquele momento que Jesus, após ressuscitar, Lucas diz isso, Lucas é o escritor do livro de Atos, e ele passa cerca de 40 dias falando a respeito do reino. Né? E quando Jesus é assunto aos céus, os discípulos ficam, né, eles perguntam para Jesus antes, né, em que tempo, quando vai acontecer, e ele fala para não se preocupar com o tempo. E os anjos dão testemunho que do jeito que ele subiu, ele também viria. Agora também tem um outro ponto no texto de Atos aqui, que qualquer teologia, qualquer pregação que alguém ousar a falar da data que Jesus vem, porque já houveram pessoas que dataram e logicamente erraram. Eu vou citar depois um nome aqui, mas é antibíblica, é antiteológica, antiteologia. Não há datas. Nós não podemos datar. Em 1814 houve um pastor batista que ele datou a volta de Cristo. Ele disse que seria em tal tempo. E a pergunta é, Jesus veio? E a resposta também é, claro que não. Né? Inclusive ele é o pai do Adventismo, né? Miller. E, enfim, não se pode datar. Jesus diz que ele vem no Evangelho de João, e os anjos também dão testemunho, os apóstolos também dão testemunho, assim como o apóstolo Paulo. Então, todas as promessas, elas foram cumpridas, e essa também vai ser uma promessa que ela vai ser cumprida. Goste você ou não, vai acontecer. Exatamente. E algumas pessoas podem perguntar para nós então o arrebatamento ele sim será secreto? Nós cremos, meus irmãos, no arrebatamento eminente. O que quer dizer a palavra eminente? Está para acontecer a qualquer momento. É isso que nós cremos. Não é um arrebatamento secreto porque quando o arrebatamento ocorrer, ficará sinais na terra. Muito óbvio. Né? Vai ser perceptível. As pessoas vão ver isso. E aí, só para não ficar a dúvida lá de 2 Tessalonicenses, se o dia do Senhor refere-se à grande tribulação, né? E aí eu trouxe esse texto mostrando que o arrebatamento ele antecede a grande tribulação. É só a gente ler Zacarias capítulo 14. A epígrafe diz assim, ó, o juízo sobre Jerusalém e seus opressores. O capítulo 14, verso 1 inicia assim: eis que vem o dia do Senhor, que é o mesmo dia descrito por Paulo aqui, e aí os irmãos podem ler ali todo o capítulo 14, que vai descrever a grande tribulação. Então não há dúvidas que o dia do Senhor refere-se à grande tribulação, e que a igreja vai subir ao encontro de Jesus nos ares, conforme o texto que o pastor Cristiano leu, 1 Coríntios 15, a partir do verso 50, antes da grande tribulação, como a gente crê. É interessante porque o apóstolo Paulo para a igreja de Tessalônica, ele vai falar de uma esperança para os vivos, né? E a esperança, ele vai falar de um encontro, ele vai falar de trombeta, e aí nos versículos 15, ele vai dizer assim: dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos. Aí a pergunta é, como que isso vai acontecer? Sim. Né? Aí ele responde, nós os que ficarmos vivos,
para a vinda do Senhor não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com um alarido. O barulho aqui, o alarido, ele vai, alguns dizem, né, aqueles que são um pouco mais aprofundados, alguns dizem que é o toque da trombeta, na verdade, né? Ele vai dizer aqui sobre o toque da trombeta. Perdão, irmãos. Versículo 16, ele fala do toque da trombeta. Alarido, com voz de arcanjo e o toque da trombeta. A trombeta de Deus, né? E isso, foi bom você ter comentado isso, Caio. Trombeta de Deus, porque alguns podem se confundir com as trombetas de Apocalipse capítulo número 11. Exato. As trombetas ali, aqui é o toque da trombeta de Deus, e lá é o toque da trombeta dos anjos. E lá é a ira de Deus. Aqui não tem nada a ver com ira. A trombeta que é tocada, que Paulo vai expressar nitidamente em 1 Coríntios capítulo 15, ela é uma trombeta que ela é tocada para algo bom. Isso. Ressurreição dos mortos, para o arrebatamento com a igreja que está em vida com Jesus. Isso mesmo. Certo? E a trombeta de Apocalipse 11 é para destruição. A ira. Exatamente. Aqui é esperança e lá é ira. Então, algumas pessoas que é contra o nosso pensamento, eles vão perguntar para nós, mas Paulo diz que é a última trombeta. Se a gente pegar a última trombeta de Apocalipse, que é a 7ª, não bate com a de Coríntios. Então, não encaixa. Né? Outra coisa também é os seres que tocam a trombeta, que são seres diferentes. Então, a gente tem muita margem para falar sobre esse assunto aqui biblicamente, como o Jonatas colocou no começo aí, né? E é aquilo, o arrebatamento, ele não é secreto, ele é eminente. Não é secreto porque vai deixar sinais. Houve até uma especulação, e eu vou colocar como especulação porque eu não fui ver se é real, mas algumas pessoas em algum momento disseram, né, saiu uma notícia aí, que companhias aéreas não colocavam 2 crentes para pilotar um avião. Eu escutei algo parecido. Piloto e copiloto não pilotava o avião, com medo de Jesus voltar e os dois subir e o avião cair. Né? Então, houve essa especulação aí. E aí, para nós é um fato interessante. E, pessoal, não caiam na mentira, por exemplo, e agora eu vou apanhar um pouco dos preteristas, de que o arrebatamento já aconteceu, que Apocalipse já se cumpriu, que Mateus 24 já aconteceu. É mentira, isso nunca aconteceu. Isso vai acontecer, nós estamos vivenciando os princípios das dores descritos no início de Mateus 24, né, por Jesus Cristo. Quer pincelar alguma coisa a respeito disso aí? Outro detalhe aqui é que tem alguns dizendo aí que igreja que tem para Jesus buscar. Não tem igreja para Jesus buscar. Tem alguns afirmando isso. E o texto de Apocalipse, capítulo de número 19, o versículo 7 diz assim: regozijemo-nos e alegremo-nos e demo-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro. E olha só, e já a sua esposa se aprontou. Tem igreja para Jesus buscar sim, viu? E aí, vamos frisar, em que momento vai acontecer essa boda do Cordeiro? Eu posso... Pode, fica à vontade. Só antes de comentar das bodas do Cordeiro, rapaz, você leu o versículo 7 aí, e aí me acendeu aqui uma luz aqui na mente. Olha só o versículo 7. Regozijemo-nos e demo-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro. Quem que está se alegrando com a expectativa de receber a noiva? Os céus. Você vê que o céu se alegra e anseia também por esse dia. Assim como o apóstolo Paulo, ele descreve essa palavra de esperança para aqueles que são igreja. Para ver esse dia chegar, participar desse dia, os céus também, eles anseiam, eles têm uma expectativa para receber a igreja. E nesse verso, quero deixar frisado aqui uma questão aqui. A última parte do verso 7. E já a sua esposa se aprontou. Por quê? É a mesma coisa a questão ali das 10 virgens, né? 5 prudentes, 5 loucas. A gente precisa estar pronto para esse grande dia. Se você quer fazer parte do arrebatamento, você precisa estar pronto. O que eu ia falar agora, que eu acho que a gente deixou passar aí, mas
para entender como se dará a vinda de Cristo, nós entendemos que é em duas fases, tá? Mateus 24, por exemplo, ele vai estar narrando a segunda fase, tá, de Jesus, que é quando todo olho verá, quando ele vem em glória, né? Que é para todo mundo ver. Pode falar, gente. Pode falar. Não, mas isso aqui eu vou deixar aí, ó. Pessoal, se vocês quiserem que a gente toque nesse assunto aí num próximo vídeo, tá? Eu vou deixar no ar aí, tá? Só para não perder o fio da meada. Pode falar. Os salvos da grande tribulação vão participar da boda do Cordeiro? Aqui está sendo feito. Beleza, vamos seguir, gente. Isso é um tema para um outro vídeo. Que a gente pode falar só sobre pregação, né? Sim, Mas para a gente explicar aí para nossa amiga que fez o comentário, nós acreditamos que não é duas vindas, tá? É uma vinda em duas fases. É isso que nós acreditamos. Porque a vinda prometida é a vinda para a igreja. Essa é a volta de Jesus. O que Jesus vai fazer depois, no texto de Apocalipse 19 que os irmãos leram aqui, vai ser o cumprimento que ele tem para cumprir com Israel. Sim, correto. Tá? Instaurar o milênio e reinar no trono de Davi, como está prometido, e nós acreditamos que esse trono é literal. Na terra. Como que isso vai acontecer? Né? Como que esse arrebatamento vai acontecer? Nós acabamos de falar aqui sobre a trombeta, né? Sim. Então, no soar da trombeta, a igreja ela vai ser arrebatada, os mortos ressuscitarão. É interessante aqui, porque a primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, capítulo 15, ele vai falar que a carne e sangue não pode herdar os céus. Então, vai haver uma transformação de um corpo, né? E às vezes nós vamos encontrar aquele negócio, nossa, mas Jesus só quer o coração. O Jesus se preocupa só com a alma. Não, dentro de uma teologia que nós acreditamos, dentro da tricotomia, corpo, alma e espírito, Jesus, Deus, ele te quer por completo. Você vai ter corpo lá, corpo transformado. Eu só posso pincelar uma claro. coisa aí, rapidinho, sobre essa parte que você está falando, porque ele tocou no assunto da ressurreição, e aqui é muito interessante, porque algumas pessoas não creem na ressurreição literal. Todos nós, até mesmo, se eu não me engano, preterista, não o pleno, mas o preterista parcial, ele crê em duas ressurreições. A diferença é que a primeira para eles é a ressurreição espiritual, não a ressurreição literal, como nós acreditamos. Para eles, a primeira ressurreição é quando nós nos convertemos. Então, como Paulo vai falar em Colossenses, né, capítulo 3, portanto, se já ressuscitaste com Cristo e tal, eles creem nessa ressurreição como sendo a primeira, mas essa ressurreição não é escatológica. E aí, Paulo, no mesmo capítulo 15, no verso 12, ele vai deixar algo bem claro para quem não crê na ressurreição literal. Olha o que Paulo vai dizer aqui, ó. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. Isso aqui Paulo está sendo bem direto para quem não crê na ressurreição literal, né? Nós cremos que a ressurreição da igreja, dos mortos, vai ser como de Cristo, né? E aí, um outro argumento também, que eles vão dizer que Paulo se incluía. E nós, os que estivermos vivos, Paulo está se incluindo. Mas, meus irmãos, a chama tem que se manter acesa. Nós que estamos vivos, temos que crer que seremos arrebatados. Eu posso pregar o arrebatamento da igreja me incluindo hoje, e amanhã eu posso morrer. Mas isso não quer dizer que Paulo estava fazendo parte, que Paulo não estava mentindo aqui. Ele só estava colocando como certeza de salvação. Ele tinha plena certeza e convicção que ele era salvo. E que se Jesus voltasse naquele momento, ele seria arrebatado, né? Ele comenta na primeira carta que ele escreve à igreja de Tessalônica, e nós os que ficarmos vivos, né? Isso. Mas na carta aos Coríntios também, ele também escreve, dá uma olhada. E nós? Olha só. Eis que vos digo um mistério,
na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Você imagina o apóstolo Paulo viveu todos os dias depois do encontro dele com Cristo, esperando Cristo. Exato. Isso foi um mistério revelado a ele, inclusive quando ele fala que eu vos entreguei, primeira carta aos Coríntios capítulo 11, da ceia, né? Que ele fala que ele entregou, isso era algo que ele recebeu do próprio Porque eu Cristo, recebi do Senhor o que também obrigado, vos João. É. O que eu também vos entreguei, né? Que é aquele momento que ele se retira para a Arábia, fica 3 anos, enfim, aprendendo esse mistério da graça, e aqui inclui também a escatologia. O apóstolo Paulo viveu todos os momentos esperando Cristo voltar. E aí, aquela pergunta que eu fiz, como que isso vai acontecer? Então, na primeira carta aos Coríntios ainda, no capítulo 15, ele continua escrevendo, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Então, a trombeta vai soar, os mortos ressuscitarão primeiro, vai haver um encontro, nós, os que estivermos vivos, teremos nosso corpo transformado. Ele escreve por quê? Porque a carne e sangue não pode herdar os céus, então temos que ter um corpo transformado, e nós vamos nos encontrar com ele nas nuvens. Vai ser um evento glorioso, e eu já encontrei crentes, eu já encontrei pessoas com medo desse dia. Sim. Gente, isso aqui é uma mensagem de esperança. É. Para viver eternamente com Cristo, experimentar aquilo que ele tem, aquilo que ele disse em João capítulo 14, experimentar a morada que ele tem reservado para a gente. E aqui na Terra nós estamos aqui de passagem, sempre ouvimos isso, né? É por isso que não é bom a gente fazer edifícios aqui. Nós temos que habitar como o povo de Israel habitou, fazendo analogia como eles habitaram no passado, em tendas. Por que tenda? Tenda eu posso desmontar e ir para um outro lugar. Temos que estar preparado para este dia. Este dia vai chegar. E hoje está sendo recorrente um pensamento de que virou um conto de fada isso aí. Sim. As pessoas não acreditam mais e acham que porque para o preterismo, por exemplo, não que eu estou só voltando nessa questão, mas eles creem que o arrebatamento nada mais é do que a morte. O cristão morre e é arrebatado, né? Então, eles creem no arrebatamento individual, e Paulo está pregando completamente o contrário, que haverá um encontro. Como o pastor Cristiano colocou, os mortos ressuscitam, a igreja é transformada, e esse grupo se junta para encontrar Cristo. Perfeito. Certo? É isso. Então, é um fato e que vai acontecer. É isso. Então, pessoal, só completando aí, deixando resumido aí o tema, o arrebatamento é para a igreja. Tá? Se você quer fazer parte do arrebatamento, você precisa ser igreja. Quando a gente fala igreja, a gente não está falando de denominação. Tá? Igreja como povo santo de Deus. Tá? Isso é a igreja. É um povo separado para Deus. Separado do quê? Do pecado. Se tornar igreja é crer no sacrifício eterno vicário de Cristo na cruz. Tá? Os santos, cara. É isso. Se tornar igreja é isso. É confessar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, autor e consumador da nossa fé. Então, após o arrebatamento, tem como ser salvo ainda? Tem. Mas eu não aconselho você esperar, não. Vai por mim. Vai ser um assunto do próximo. tem? Tem. Será? Será que tem? Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, como que é o nome dela? Moniele Silva. Moniele Silva. Se De ficou alguma... Votuporanga. Olha que bênção, hein? Estamos chegando longe. Se ficou alguma dúvida referente ao arrebatamento, pode nos chamar e teremos o maior prazer em esclarecer mais algum ponto que ficou aí para trás, né? O tempo nosso é curto, mas estamos melhorando. Tenho certeza que em breve vamos ter assunto aí para 2, 3 horas de vídeo, né? E, pessoal, já faço um convite. Os que ainda não nos seguem lá no TikTok, a Luz da Palavra, corre lá, segue a gente. Em breve vamos iniciar live lá também.
E muito importante porque na live vocês conseguem participar em tempo real, com suas perguntas, sugestões e até debates dos temas teológicos. Tá certo, pessoal? Eu creio que os pós, os preteristas, estão doidos para nós subir lá. Nós subimos. Vai ser um prazer encontrar vocês lá. Deus de Deus, cara. É isso aí, pessoal. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Deus abençoe e até a próxima.